Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast e aqui no nosso estúdio novo, né, a gente lançou o primeiro episódio semana passada com a Ender Borba, que foi aqui já nesse espaço, e a gente tá aqui ainda nos organizando, né, mas vamos nos apresentar aí primeiro. Sim. Sou o Madison Barreto. Eu sou o Bruno Santana. Sim, e hoje a gente tá recebendo um velho amigo aqui que eu conheço a vida toda, né? Praticamente, né? Elton legal. Santiago, que é... Eu vou deixar pra ele dar suas credenciais depois, mas só dá seu oi aí, Elton, antes da gente ir pro secado. Prazer estar aqui com vocês. Legal, show de bola. Então, pessoal, alguns recados aqui, né? Recados vitralísticos aí. É o seguinte, a gente, como vocês sabem, nós gravamos vários episódios especiais aí ao longo do último mês, né? Então, quero convidar você para ir lá e assistir esses episódios. Assistir os episódios de 1 ano de Vitral Podcast, gravamos com irmãos.com. Enfim, gravamos com o Emílio Garófalo lá na FEFIC. Gravamos muita coisa legal aí nesses últimos meses. Então, vá lá, assista. E, é claro, né, se você quiser ter acesso a todos esses materiais, né, de forma antecipada, assim como foi o da FEFIC, né, a galera teve acesso com 2 meses, né, de antecedência ao material, sim. Né? Seja um vitralista, né? O que é ser um vitralista? É fazer parte da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade e lá você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Lá você concorre a sorteios. Nós sorteamos mais de 20 livros aí no mês passado. Você também vai ter desconto em eventos do Madison, nos meus eventos também. Enfim, você tem muitos benefícios e, é claro, você também apoia a boa causa, né? Essa causa nossa que é trazer um diálogo do cristão com a cultura e, enfim, fazer com que ele tenha uma visão mais ampla aí, né? E hoje a gente vai falar sobre ciência, né? Olha que legal, muito massa, né? Sim, e a gente tem as sessões lá no nosso canal, né? Tem Vitral Teologia, Vitral Artes Cênicas, Vitral Cultura, Vitral Sociedade, e tem também lá Vitral Ciência, com esses papos mais científicos também, né? Então, confere lá nas playlists, tanto no nosso site lá dos vitralistas, tem essas playlists separadas, e também lá no YouTube. Alguma coisa você vai achar lá que com certeza vai te interessar. Então, a gente já tá chegando em 60? Passou de 60. Número. Passou de 60 episódios já. Então, alguma coisa você vai achar lá que com certeza vai ser relevante para você. E aí a gente quer te convidar também a se inscrever no canal, né? Isso é muito importante, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, sabe essas coisas que o youtuber pede? Isso é muito importante, tá? A gente realmente precisa dessas coisas, porque às vezes a pessoa ela passa pelo nosso vídeo e vai embora, sabe? Tipo assim, ela assiste ali um tempo e tal, tá assistindo pela TV, né? E vai embora. Mas é muito importante se engajar para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outras pessoas também. Então, se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de engajar. É muito legal você me mandar mensagem no privado, tá? Muito legal, eu acho ótimo. Mas comente no vídeo também, por favor, pelo amor de Deus. Porque faz toda a diferença para o YouTube ver que tem gente curtindo o que a gente tá fazendo, né? E entregar para outras pessoas. Inclusive pra galera do próprio canal, né? É isso. É isso. Fechou? Fechou. Bora pro convidado? Vamos lá. A gente tá recebendo o Elton Santiago, mais um Vitral Ciência, como eu falei. Eu queria que você se apresentasse, Elton, antes da gente introduzir os papos. Bom, meu nome é Elton Santiago, né? Como você já falou, eu sou formado em medicina pela UFMG, tenho mestrado e doutorado também pela UFMG em imunologia. E eu tenho um pós-doutorado em desenvolvimento de vacinas pela George Washington University, tenho um doutorado em imunologia de doenças infecciosas, um pós-doutorado em imunologia de doenças infecciosas no National Institutes of Health, nos Estados Unidos. E desde 2012 eu sou professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, e em 2019 eu tive um ano sabático como professor visitante na Johns Hopkins University. Currículo? Eu não conseguiria nem falar o nome das coisas. Conseguiria. Então, assim, já começa daí. Muito legal, Elton. Um baita currículo. E qual atividade se desenvolve atualmente na UFMG? Bom, na UFMG eu sou professor de imunologia, né? Eu dou aula para os cursos de biomedicina e farmácia e para o curso de medicina. Além disso, tem as pesquisas que a gente faz, né? Então, eu tenho meu laboratório de pesquisa básica, onde a gente estuda a imunologia de doenças infecciosas, especialmente dengue, covid, zika, doenças virais em geral.
E a gente tem também uma linha de imunologia de transplantes e imunologia de tumores, né? Além disso, eu ainda trabalho com pesquisa clínica. Então, atualmente, eu sou diretor clínico do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG. O Centro de Tecnologia em Vacinas foi um centro criado por 4 professores da UFMG em 2016, e eles me convidaram, quando a UFMG começou a desenvolver a vacina dela para a Covid, eles me convidaram para assumir a coordenação do ensaio clínico, né? E aí eu acabei me integrando ao CT Vacinas, hoje eu sirvo lá também. E cara, por que tudo isso, assim? O que te levou a trilhar esse caminho da medicina e da medicina ter ido para a questão de imunologia, né? Pois é, esse é um negócio interessante. Quando eu era pequeno, né, eu cresci em Cachoeira do Campo, que é interior de Ouro Preto, né? Então, assim, eu cresci na roça, basicamente, né? E eu estava estudando, então estava lá no primeiro ano e aprendendo a ler, né? Um dia eu pedi minha mãe para ler um negócio, minha mãe virou e falou assim, você já sabe ler? Eu falei, como assim? Eu não sei não. Ela falou, sabe sim, vem cá. Aí ela me fez juntar as sílabas e eu descobri que sabia ler naquele momento, né? Ela levantou dali, foi para o meu pai e falou assim, bem, pode comprar uma Bíblia que o Elton já sabe ler. Olha só. 7 anos, cara. Isso muito tempo depois, né, o professor Enio Cardillo, que foi um dos pais da nutrologia aqui em Minas, ele falou o seguinte, né, quando eu entrei para o laboratório para fazer iniciação científica, ele falou assim, olha, eu admiro muito os protestantes, porque eles prezam muito pela educação, porque as crianças precisam aprender a ler para ler a Bíblia. Aí eu falei, cara, foi exatamente isso que aconteceu lá em casa, né? Então, meu pai me deu uma Bíblia, né? Uma Bíblia usada e falou, não, pode deixar que eu vou comprar uma Bíblia nova para você. Então eu tava com aquela Bíblia usada, falei, não, na hora que chegar a minha Bíblia nova vai ser top, né? Aí chegou a minha Bíblia nova, né? Um biblião assim, com aquelas bordas douradas, bonitona, né? Aí eu abri e falei, gente, não tem nenhuma figura. E comecei a folhear a Bíblia, né? E, assim, desanimado, que falei, nunca vou conseguir ler esse livro, né? E aí, por um acaso, eu parei no Salmo 119 e li um versículo, né, que dizia assim, ensina-me sabedoria e ciência, pois creio nos teus mandamentos. Aí eu, com 7 anos, eu gostei daquele versículo, falei, poxa, que versículo legal, assim, ser sábio é melhor do que ser burro, né? Eu quero ser sábio quando eu crescer. E esse negócio de ciência, né, com a minha cabeça de 7 anos, eu falei, ser cientista deve ser muito bacana. Então, eu quero esse negócio. Aí eu fiz uma oração, né? Eu orei para Deus, falei assim, Deus, quando eu crescer, eu quero ser sábio, eu quero ser cientista. E o Senhor tem que me fazer porque tá escrito aqui, ó. Eu creio nos seus mandamentos. Que é bom, então. Né? E aí, no interior, né? Nunca tinha visto um cientista na vida. Aí você via pela televisão, achava que aquilo era coisa só dos Estados Unidos, da Inglaterra. E na minha época, criança queria ser professor, médico, engenheiro ou advogado, né? Desses 4 eu escolhi ser médico. Mas assim que eu entrei no curso de medicina, eu vi que dava para fazer ciência. Então eu entrei na pesquisa no primeiro período de medicina. E fiz iniciação científica, o curso médico inteiro. Já saí do curso médico, entrei no mestrado, fiz o doutorado. E eu estava até pensando em fazer residência, e eu tinha 2 convites para ir para o exterior, né, para fazer pós-doutorado. E só que no dia da prova de residência eu esqueci da prova e não fui fazer. Aí eu falei, bom, então eu vou aceitar um desses convites. E aí eu acabei virando cientista. Uhum. Mas já foi desde o início nessa área de imunologia? Sempre, foi desde o início, foi em imuno. No laboratório que eu entrei para fazer iniciação científica, no primeiro período, eu saí de lá com o doutorado. Então, assim, eu fiquei lá
12 anos. Porque são 6 anos do curso de medicina. Não, mas pera aí rapidinho, mas foi porque era o que tinha? Foi porque você falou, eu quero esse? Não, assim, eu entrei primeiro porque era o que tinha. Também, porque, isso assim, também. Eu era primeiro aluno, primeiro período de medicina, não sabia nada de nada, né? Aí foi um cara lá dar aula pra gente, ele era um professor substituto, ele era aluno doutorado. Eu achei que ele era mais próximo pra eu pedir iniciação. Então fui pedir iniciação pra ele. Ele tinha dado aula de bioquímica. Aí ele é o Milton. Hoje ele é professor na Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, lá em Goiânia. Aí eu cheguei pra ele um dia, né, com uma desculpa de que ia tirar uma dúvida de bioquímica. Aí ele tirou minha dúvida, me explicou direitinho e tal. Aí eu falei assim, aqui, você não tem uma vaga de iniciação científica pra mim, não? Eu queria fazer ciência e tal. Aí ele, não, eu já peguei aluno. Aí eu falei, não, mas eu gostei muito de bioquímica. Não trabalho com bioquímica, não, eu trabalho com imuno. Não, mas serve também. Aí ele, não, vai procurar em outros laboratórios que depois, se você não achar, você volta. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí procurando aluno em outros iniciação científica em outros laboratórios, né? Todo lugar que eu entrava, que eu falava que era aluno de medicina, ninguém queria. Porque aluno de medicina não tem muito tempo para fazer iniciação científica, né? E eu estava procurando lá no Instituto de Ciências Biológicas, que é no campus da Pampulha, e o aluno de medicina depois vai para o campus da saúde, que é lá no Santa Efigênia, e aí você treinou o cara ali, quando ele ficou bom, ele vai embora, né? Então, ninguém queria pegar aluno de medicina. Aí eu voltei no Milton, entrei num monte de laboratório, voltei no Milton, falei, ó, ninguém me deu oportunidade. Falei, olha, eu não tenho vaga não, mas se você quiser ficar acompanhando aí, você pode, né? Aí eu fiquei, falei, não, claro, né? Aí eu fiquei acompanhando, me colocaram às vezes para lavar coisa, encher caixa de ponteira, entendeu? Fazer assim, rotina, né, de manutenção do laboratório, mas fiquei, né? Aí ele me deu um projetinho, o projetinho acabou indo muito bem, rendeu uma publicação, e aí depois já, aí os projetos foram aparecendo naturalmente. E aí emenda com a minha pergunta, o que é um imunologista, o que ele faz? O imunologista, ele estuda como o sistema de defesa do corpo trabalha, né? Então a gente estuda os mecanismos que nos levam a resistir a infecções, a combater o câncer, a manter uma homeostasia interna, né? Então quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, entendeu? Quando a gente sempre tem coisas que alteram o nosso status normal, né? E então, quando está tudo normal, você está em homeostasia. Se alguma coisa altera esse estado, né, e, por exemplo, uma infecção, ela altera a sua normalidade. Então, você perde a homeostasia. E aí o sistema imunológico vai trabalhar para te devolver essa homeostasia. Lá no laboratório, né? Por exemplo, lá no seu primeiro período, lá, como é que eram os experimentos lá, assim, bem... Pergunta de curioso, né? Da prática mesmo, assim. Você pegava lá o tubinho, botava... Como é que era essa pesquisa? Era aprender o que o outro falou? Como é que era isso na prática? Assim? Pesquisa é assim... algum tempo atrás saiu na Science, né? Um cara falando sobre a rotina de se fazer pesquisa, porque todas as rotinas são maçantes. Inclusive a de se fazer pesquisa. A gente se diverte muito fazendo pesquisa, eu acho super divertido. Mas o dia a dia, ele é maçante, né? Aí ele falou o seguinte, falou, olha, no meu projeto está escrito que eu vou arrumar a cura da malária, mas o que eu faço todo dia é transferir água de um tubo para o outro. Então, né, que fica lá pipetando as soluções. Uhum. Mas o meu projeto de iniciação, ele foi para estudar... como que o organismo se comporta diante de duas infecções concomitantes, né? Porque quando você está com uma infecção, seu sistema imunológico trabalha para combater essa infecção. E se você tiver com outra, será que essa reação inflamatória que você
fez para a primeira interfere na segunda? Então eu estudei isso, né? Então a gente infectava um camundongo que era suscetível à leishmaniose. Então se você injetasse ele com leishmania, ele desenvolveu uma lesão que nunca curava, ele acabava morrendo dessa infecção. A gente sacrificava antes dele morrer, porque ficava realmente muito feio, né? E ele era resistente a uma outra infecção por toxoplasma. E no camundongo, né, a infecção para combater o toxoplasma é uma, e esse padrão é o mesmo para se combater a leishmania. Só que esse camundongo particular, ele fazia a resposta adequada para o toxoplasma, mas para a leishmania ele falhava. Então a gente misturou as duas e a infecção por toxo ajudou ele a ficar resistente à leishmania também, né? Então é claro que eu só contribuí com o conceito, né, que já estava sendo estudado na época, mas foi uma historinha bem bacana. E aí isso ajuda a desenvolver uma vacina, por exemplo? Ajuda, um remédio, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, esse trabalho ele mostra que no caso em que você tem uma deficiência para montar um determinado eixo, você pode usar um outro eixo para interferir naquele, né? Então isso pode ajudar assim no desenvolvimento de novas terapias, de vacinas e etc. Então tem essa aplicabilidade lá na frente. Então, assim, o imunologista vai para além das vacinas. Então, todo tipo de medicamento, tudo que vai ajudar o organismo a lidar com infecções, com vírus, seja o que for, passa pelo imunologista. Não. Você tem, por exemplo, a área de microbiologia, que trabalha, por exemplo, com medicamentos que não interferem no sistema imunológico, né? Você tem os medicamentos da área de fisiologia, que não tem nada a ver com a gente, né? Neuro. Mas, normalmente, para se combater uma infecção, né, você precisa do sistema imunológico, e quando você tem uma falha dele, mesmo os medicamentos têm muita dificuldade em atuar adequadamente na infecção. Mas são campos assim clássicos da imunologia: vacinologia, que é o desenvolvimento de vacinas, diagnóstico, utilizando imunorreações, né? Todo diagnóstico que precisa de anticorpo, por exemplo, esses diagnósticos, teste rápido de Covid, isso é imunologista que desenvolve. Você precisa de outro campo da imuno, é alergia, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, imunodeficiências, pessoas que nascem com alguns problemas que não tem, que o sistema imunológico falha, infecções, algumas infecções. Você tem os infectologistas, mas você tem também imunologistas especializados em infecções. Então, por exemplo, HIV, normalmente você precisa de um imunologista para estar acompanhando. E hoje tem áreas que estão crescendo demais no campo da imuno, que é a imunoterapia, né? O uso de imunobiológicos. São medicamentos que modulam o sistema imunológico e que têm sido utilizados para tratar câncer, para tratar alergia, para tratar várias outras doenças. E pensando nessa questão da imunologia, como é que foi assim, essa evolução dela ao longo do tempo? Eu imagino que nos últimos anos, assim, ela tenha mudado muito, né? Porque, sei lá, eu não sei, eu não vou saber assim a linha histórica, né? Mas há 100 anos atrás, as pessoas morriam de coisas muito mais simples, assim. Talvez, não sei se há 100, mas 200, sei lá, uma gripe, por exemplo. Como é que foi essa evolução da imuno? Imuno, já tá vendo? Já tá íntimo. Já, imuno, tá. O desenvolvimento, assim, a imunologia moderna nasce com o desenvolvimento de vacinas, né? Pelo Edward Jenner, a 1700 e alguma coisa. E ele traz, então, o conceito, assim, foi muito empírico, né? Mas ele traz o conceito de que você pode manipular
o corpo para deixá-lo resistente a infecções futuras, né? Isso já era feito antes dele com um processo chamado variolização, né? O conceito mesmo, a palavra de imune para denominar resistente à infecção veio lá da Guerra do Peloponeso. Um historiador, né, grego, ele descrevendo a Guerra do Peloponeso, ele falou, olha, tem algumas pessoas que ficam infectados com a praga, né? Tinha uma praga circulando na época, e se elas não morrem, elas ficam resistentes e podem ajudar as pessoas que estão doentes, né? Se uma pessoa que não foi infectada ajudar, ela vai pegar a doença e vai morrer. Então, ele usou o termo imune para descrever essas pessoas que tinham o privilégio agora de poder entrar em contato com uma pessoa doente e não ficarem doentes também, né? Então, esse conceito de que você tem uma infecção e você fica resistente a essa infecção depois é bem antigo, né? E a varíola era uma das doenças mais temidas, né, da antiguidade, e assim, o pessoal desenvolveu um processo chamado variolização, que era pegar a pústula de quem estava doente com varíola e fazer uma infecção controlada, né, em uma parte do corpo que não fosse aparecer, e essa pessoa, então, infectada com aquela pústula, ela desenvolvia uma varíola bem controlada e ficava resistente à varíola depois. Em que século? Cara, o desenvolvimento da variolização, ele é um pouco, assim, tem algumas dúvidas do seu nascimento, né? Alguns dos historiadores dizem que foi na Índia, outros falam que foi na China, mas isso foi por volta do ano 900, 1000 depois de Cristo. Então caramba, tem muito antigo. Muito antigo. Só que era um processo que tinha uma mortalidade de 2%. Então, assim, a varíola matava 30% das pessoas que eram infectadas e quem não morresse ficava desfigurado, né? Então era uma doença extremamente temida. E aí as pessoas, então, se submetiam à variolização porque falavam, 2% de chance, se ela tá, especialmente quando você tinha um surto na região, o pessoal ficava desesperado para ser variolizado e ficar resistente, né? E aí o Edward Jenner, ele observou que ordenhadeiras de vacas não pegavam varíola. Alguém contou para ele, na realidade, né? E aí ele foi investigar, então, esse conto, né? E ele descobriu que as ordenhadeiras de vacas tinham lesões nas mãos muito parecidas com de varíola. E aí ele foi examinar as tetas das vacas e observou que tinham lesões parecidas de varíola nas tetas das vacas, né? E aí ele então fez um processo, né, que ele tirou a lesão da teta da vaca, injetou no menino, né, e depois procedeu ao processo de variolização desse menino. E o menino foi resistente à variolização. E aí então ele, né, utilizou isso para vacinar outras crianças e mostrou que se você utilizasse a varíola da vaca no humano, o humano não pegava doença, o procedimento era muito mais seguro do que a variolização e ele ficava tão resistente quanto. E aí nasceu a vacina. E a vacina vem de vaca, o nome vem de vaca. Mentira. Meu Deus. Que isso? É mesmo? Não queria imaginar. Aí, ó. Nosso operador, a carinha dele. Pois é. E aí a gente tá século XVII. Século XVIII. Século XVIII. Ah, sim. Uhum. E aí ele, empírico, é claro que tem uma certa análise aí, né? Mas ele testou, né? Digamos assim, né? Ele testou já na criança, né? Coitado, foi no camundongo da criança. Nessa época você não tinha o conceito de testes pré-clínicos, entendeu? E, assim, ele deu muita sorte de dar tudo certo, né? E abriu uma ciência nova. Então a imunologia nasce com ele, a vacinologia nasce com ele, né? E ele foi um cara, assim, considerado um herói na sua época, porque ele curou a humanidade da varíola. A varíola hoje é a única doença erradicada do mundo. Pô, cara, imagina, tipo assim,
Gente, mas eu juro que vai dar... É porque eu pego da teta da vaca. Imagina ele explicando pras isso, pessoas, tipo né? assim, e injetam em você, e aí dá certo. É incrível, porque ele fez isso antes da teoria dos germes. Então, assim, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele só pensou, vou fazer. Então, assim, a teoria dos germes nasceu com Pasteur alguns anos depois. Imagina. Sim. Né? E o cara conseguiu... Ele era um gênio, porque ele conseguiu fazer isso sem base teórica. Sim. Foi no empirismo puro, né? Na perspicácia pura. Ele foi perspicaz, viu lá o negócio, falou, tem alguma coisa a ver isso aqui, deixa eu testar. Né, e fez o teste, deu super certo. Né? Muito tempo depois veio a teoria dos germes, e a teoria dos germes, então, permite que Pasteur comece a desenvolver vacinas de forma racional. Né? E ele, o Pasteur, inclusive, a primeira vacina foi um acidente. A primeira vacina que ele inventou, de cólera de galinha, foi um acidente, né? O que rolou? Ele saiu de férias... Essas histórias são divertidas, cara, eu não imaginava. Ele saiu de férias, e aí o assistente dele aproveitou e vazou do laboratório, entendeu? E deixou um becker de cólera na bancada. Aí ele voltou antes do Pasteur, né, pra falar, tô trabalhando, aí pegou aquela cólera, injetou nas galinhas, as galinhas não ficaram doentes. Aí ele falou, pô, vou injetar de novo, né? Essa cólera aqui já deve estar ruim. Aí ele pegou um novo lote, preparou um novo lote, injetou e as galinhas não ficaram doentes também. Aí ele falou, aí ele foi então discutir com o chefe. Falou, chefe, não tá dando certo mais não. Aí ele explicou então o que aconteceu. Ele falou, de repente a primeira infecção com a cólera que estava ruim deixou as galinhas resistentes. Né? Então eles foram testar e se descobriram então processo de atenuação, entendeu? Que você consegue atenuar os patógenos. E esse é um processo que é utilizado até hoje, né, para o desenvolvimento de vacinas. Hoje a gente é mais sofisticado, você consegue fazer atenuação genética, né? Mas tem uma vacina para chikungunya em fase de aprovação no FDA que foi atenuada geneticamente. Né, a gente está testando aqui no Brasil uma vacina para dengue que é atenuada geneticamente. Mas explica, atenuar seria enfraquecer? Enfraquecer. Ah, tá. Você enfraquece o patógeno, aí ele causa uma infecção, mas não causa doença. Entendeu? E essa é uma vacina excelente. E esse é o conceito básico de vacina, né? Basicamente, normalmente é um vírus enfraquecido. Certo? Ou existem tipos de vacinas Existem tipos e tipos de vacinas. Porque a gente vai chegar ainda na vacina contra cocaína, que isso me estranhou bastante. Eu falei, mas como? Não é um vírus para enfraquecer? Como que seria possível? Então, que outra forma pode ser feita uma vacina se não um vírus enfraquecido? O que a vacina faz é expor o sistema imunológico a um produto que a gente chama de antígeno, né? E você cria uma resposta imunológica a esse antígeno, né? A essa molécula, esse conjunto de moléculas, sem causar doença, entendeu? Que aí quando você entra em contato com o patógeno de verdade ou a molécula de verdade, você já tem anticorpos, você já tem linfócitos, né? Que são células do sistema imunológico que combatem a infecção diretamente, sem ser através de anticorpos. E aí você é capaz de resistir a essa infecção. Então a primeira vacina que o Gerner desenvolveu era um patógeno atenuado, era uma varíola de vaca, que quando o corpo humano entrava em contato com ela não conseguia desenvolver. Então, pelo fato de não ser uma varíola humana, né, o seu sistema imunológico via aquele patógeno, né, aquele micro-organismo, combatia ele, mas aquele patógeno, como era muito parecido com o patógeno de verdade, que causava doença, seu sistema imunológico aproveitava a resposta que ele montou e combatia a doença de forma muito eficaz. É um treinamento, né? Exato. Olha só. O sistema imunológico, ele é altamente treinado. E aí, o que o povo foi descobrindo? Que você pode, então, atenuar os patógenos
para que você receba uma dose dele sem ficar doente. Isso prepara o sistema imunológico para um encontro com o patógeno não atenuado. E com o avanço da tecnologia, né, de engenharia genética, o pessoal descobriu que você pode pegar só uma proteína, né, só porque o patógeno ele tem muitas proteínas, mas nem todas elas são muito imunogênicas, não causam uma resposta imune muito forte. Então hoje você consegue isolar quais, né? E aí você consegue sintetizar essa proteína em laboratório e usar só ela. E aí seu sistema imunológico faz anticorpos contra ela e isso vai combater a infecção de verdade. Mas a coisa evoluiu, né? Hoje a gente tem as vacinas de RNA, que a Covid trouxe, e foi assim, um avanço enorme na área de imuno, em que você não tem nem a proteína. Você tem o código genético, que você faz então um RNA com ele e coloca para dentro das suas células. Suas células então vem aquele RNA, confunde com o RNA próprio e sintetiza uma proteína que não é própria. Só que como ele está sintetizando uma proteína e o RNA dá um sinal de perigo, o seu sistema imunológico é induzido a tomar alguma atitude. E ele faz então anticorpos contra essa coisa estranha que está sendo produzido por essas células. Caraca, a gente está hackeando a parada. Exatamente, isso. Você está hackeando a fisiologia de uma célula para estimular o sistema imunológico a fazer algo que vai te proteger de uma infecção. Mas assim, para quem é completamente leigo aqui, então, eu tenho o vírus da Covid. O vírus da Covid tem um patógeno. O vírus da Covid é o patógeno. Ah, tá. O vírus é o patógeno. Exato. E aí, dentro desse vírus, vocês encontram a proteína específica que é a que causa a doença. Ou seja, um pedaço do vírus. Assim. Então, por exemplo, a Covid é ótimo porque, como tem muitas vacinas, né, você está cobrindo todo um espectro de plataformas vacinais. A Coronavac, que foi a primeira vacina que nós usamos, ela é o vírus inativado. Eles pegaram o vírus, mataram o vírus em laboratório e colocaram aquilo numa injeção para virar uma vacina. Certo, esse aí é o mais básico assim, do modelo de vacina. É a mais básica que existe, né? A gente tem uma plataforma de vírus recombinante, que foi, por exemplo, a vacina da AstraZeneca. Ela pegou um pedaço do coronavírus e colocou dentro de um adenovírus, que é um vírus de resfriado. E aí, então, quando você recebe essa vacina, aquele vírus de resfriado está expressando uma proteína da Covid, e aí seu sistema imunológico reconhece aquilo e faz anticorpos contra a proteína da Covid. Mas é por isso que, às vezes, você tem reações ao seu... A vacina? Você sempre... a vacina ela só funciona quando você tem algum tipo de reação. Tipo assim, você fica meio baqueado e tal. Então isso é normal, mesmo. Porque o seu sistema imunológico, precisa ser desafiado para poder fazer alguma coisa, né? Então você tá ficando fraco porque o sistema imunológico o seu sistema imunológico acha que está combatendo uma infecção, né? Você tem que passar essa mensagem para ele. E aí, então, você fica ali uns 2-3 dias, pode ter uma febre, fica cansado e tal, que faz parte da reação imunológica para combater uma infecção, né? Agora, a beleza é que não tem uma infecção ocorrendo. Então, quando o seu sistema imunológico terminar de montar a resposta, ele já vai achar que ele acabou com a infecção e desliga. Na infecção de verdade, você passa por todo esse problema, e como é mais difícil combater a infecção, ela dura mais tempo, né? E pode complicar. Mas voltando à Covid, né, a gente tem a plataforma de proteína recombinante, que é esse negócio. Você pegou uma proteína do vírus, expressou ela em células de fungo, células imortalizadas, bactérias. Então dá para usar um tanto de outras coisas, não só um outro tipo de vírus. Aí você purifica essa proteína que foi produzida por esse outro organismo, entendeu? De forma extremamente pura, né? E desenvolve uma vacina, que é, por exemplo, a vacina da UFMG, a Spintec, utiliza essa plataforma. Daí que entra no negócio de que eles usam casca de ovo,
Que aí seria algum tipo de fungo que tem na casca do ovo? Não. Tem vacinas que realmente crescem em ovos. Por exemplo, a vacina da febre amarela é um vírus, né? E que ele cresce no ovo. Então o pessoal injeta lá dentro do ovo um inóculo de vírus, ele prolifera ali. Quando tem bastante vírus, você vai lá, retira o ovo e isola aquele vírus de lá. Que loucura. Por causa das propriedades do ambiente ali, Sim, porque no caso, a vacina da febre amarela é uma vacina atenuada também. Então é um vírus que não causa a febre amarela, né? Mas é um vírus de febre amarela modificado e que não causa doença. E ele tem que crescer em algum lugar, né? Então você pode escolher uma célula, mas ele cresce muito bem em ovo e toda a produção tá muito bem estabelecida em ovo. Mas aí, voltando, já entrando na Spintec, né? Qual que é o conceito dela, né? Do que vocês estão desenvolvendo aqui? A Spintec é a vacina que o CT Vacinas, né, da UFMG, desenvolveu para Covid. Então, é uma vacina que mistura duas proteínas do vírus. A proteína Spike, que é a proteína que o vírus usa para entrar dentro das células, né? Então, a Spintec utiliza a região RBD, que é a região que é responsável por ligar o vírus nas nossas células e permitir que ele entre dentro da célula, né? E nessa região, essa é a região que são voltados os anticorpos neutralizantes, que são os anticorpos que neutralizam essa entrada, né? E a gente utiliza também a proteína N, que é uma proteína que envolve o núcleo, né? Envolve o material genético do vírus e protege esse material genético. Ele é extremamente abundante. E na resposta imune, você tem resposta imune molecular, humoral, que é mediada por anticorpos. Você tem a resposta imune mediada por células. São dois mecanismos diferentes que combatem infecções, né? Todas as vacinas que nós temos licenciadas até o momento para a Covid privilegiam a resposta imune humoral, a resposta imune baseada em anticorpos. A Spintec, ela consegue, né, estimular a resposta por anticorpos também, mas ela é uma vacina especialmente baseada em resposta imune celular, induzir linfócitos que combatam a infecção. E qual que é a diferença, então, né? A gente tem visto surgir, né, com frequência subvariantes da Covid, né, variantes da Covid, né, e dessas variantes surgem ainda subvariantes, né? Então a gente já está na Omicron, que é uma variante, e a variante tem um monte, a Omicron tem um monte de subvariantes, né? A última que apareceu agora é a Aedes, que está fazendo as vacinas falharem de novo. Cada uma dessas variantes, né, que aparecem, a vacina que foi feita contra uma variante anterior perde a eficácia, porque é baseada em anticorpos. Nos testes que nós fizemos com a Spintec em laboratório, né, a Spintec foi capaz de conferir proteção contra a linhagem ancestral, que é a Wuhan, o primeiro Covid que apareceu lá na China, e ela protege igual Delta e protege Ômicron, né? Por quê? Porque ela utiliza uma parte do vírus que é mais conservada, que é essa proteína N, e estimula a imunidade celular, que não varia tanto. Então, a gente acredita que ela possa ser uma vacina pan-Covid, né? Vai pegar tudo quanto é variante que aparecer. Mas isso a gente está testando. Mas aí, então, a proposta é que essa vacina, a gente bastaria tomar ela uma vez e estar imune, né? Por um período maior do que as vacinas que a gente tem tomado agora, que precisa tomar todo ano? Sim, a ideia é essa, né? Que ela vai oferecer uma proteção contra outras variantes. Porque a necessidade de se dar reforços nas vacinas de Covid são o aparecimento de variantes que perdem o efeito. Entendeu? Então a gente acredita que a Spintec vai oferecer uma proteção mais duradoura,
porque ela não vai escapar tanto de variante assim. E em que pé está a pesquisa? Nós terminamos o fase 1 em humanos, né, o recrutamento, os participantes ainda estão em acompanhamento, e estamos para começar o fase 2 semana que vem. Explica pra gente essas fases aí, como é que é até a aprovação de uma vacina, né? Do 0 até a aprovação. Bom, então a vacina ela tem que ser concebida, né? Você tem uma ideia, então você faz essa ideia acontecer no laboratório, sintetiza um produto. E você tem agora que mostrar que esse produto protege. Então você faz testes em animais para mostrar, falar, olha, quando eu vacino o animal, infecto o animal com a doença, ele fica protegido. Esse é o primeiro passo, né? A primeira prova de conceito para uma vacina mover para estudo clínico. Depois disso, né, você vem com toda um conhecimento muito especializado para fazer a produção desse negócio em boas práticas de manufatura, que é um negócio assim, extremamente sofisticado, né? Escalonamento também não é trivial, e formulação, porque você tem que escolher agora qual que é a formulação que você vai dar. Essa vacina vai ser misturada com alguma coisa, precisa de estabilizante, qual o meio que ela vai ser injetada. Então tem uma equipe que faz isso. Feito isso, né, você tem agora uma vacina formulada, você tem que provar que ela é segura. Então você começa a fazer isso em animais. Então você tem teste de toxicidade que você faz em animal, né? Isso tem que ser feito com lotes clínicos já, o mesmo lote que você vai usar nas pessoas, né? Então isso é uma engenharia muito pesada, né, em volta disso, né? Um conhecimento muito especializado para você fazer isso. Você provando com testes muito rigorosos que essa vacina é segura em animais, você então pega toda essa papelada e manda para os órgãos regulatórios. Aí você tem que mostrar para a Anvisa como que você fez o lote clínico, né? Mostrar os testes de estabilidade, de especificidade, falar, a vacina fica bem a tal temperatura por tanto tempo, a gente já testou, tá aqui todos os dados, ela foi produzida assim assado, tá aqui o pH, o teste de sei lá, um monte de coisa. Só uma dúvida. Aí quem vai enviar isso, por exemplo, vai ser uma universidade, um laboratório? Isso, você tem uma equipe. Então, por exemplo, o CT Vacinas é um dos poucos centros no Brasil que tem hoje a expertise de preparar esse documento para a Anvisa que chama DDCM, né? Sempre esqueço o que Dossiê de Desenvolvimento de Medicamento, acho que é uma coisa assim, tá? E é um conhecimento extremamente especializado. Nós temos duas especialistas lá no CT Vacinas que, assim, valem ouro, essas meninas, né? A Grazi e a Ana Luísa. São sensacionais essas meninas. E aí, você manda toda essa papelada para a Anvisa olha tudo, né, e aprova. Aí você tem que apresentar um DEC, que é um dossiê para fazer o ensaio clínico, né? E aí você prepara o protocolo. Então aí entra a minha parte, né? Escrever um protocolo clínico, montar a estratégia de fazer a abordagem dos participantes, como que a gente vai garantir a segurança. E aí o ensaio clínico ele tem 3 fases, né? Fase 1, que você vai pegar as primeiras pessoas que vão receber a vacina. Então, quando ela vai ser injetada pela primeira vez em humanos. Então, esse negócio é feito com um rigor muito grande, você tem que ter critérios muito estabelecidos de inclusão, porque a pessoa tem que ser muito saudável, né? Você tem segurança, né, bastante rigorosa no acompanhamento desses participantes e você faz poucos. Você começa com 3, aí vai aumentando, aí depois você aumenta a dose e vai aumentando a quantidade de participantes até você chegar à conclusão e falar, olha, essas doses aqui que nós testamos, né, de forma escalonada, começando da pequena indo para maior,
é segura, né? Ninguém morreu, ninguém passou mal, ninguém foi internado, né? Então, a gente pode seguir para fase 2, você pede para a Anvisa. Aí a Anvisa vai olhar aquela papelada toda, tem os comitês de ética também que avaliam se está tudo certinho. A Anvisa olha aquela papelada toda e fala, pode ir para fase 2, que é a fase que a Spintec está. Nós agora, no fase 2, nós vamos recrutar 360, mas 372. A fase 1 já foi aprovada pela Anvisa? A fase 1 já foi aprovada e já foi conduzida, né? E nós já tivemos os resultados de uma análise interina, uma análise que a gente faz no meio do estudo. E foram muito promissores esses resultados. Então a gente mandou isso para a Anvisa, né, e solicitamos a continuação do estudo para o fase 2. A Anvisa agora autorizou e nós estamos esperando a aprovação da CONEP para a gente começar. Então, sair no início da semana que vem, a gente pode começar já a vacinar os voluntários da parte 2, da fase 2, na semana que vem. Aí no fase 2, você já faz algumas poucas centenas de pessoas e você prova que essa vacina, você tem que provar no fase 2 que essa vacina induz uma resposta imunológica compatível com a proteção que você espera, né? E aí, se tudo der certo, né, também ninguém passa mal, você sempre olha muita a segurança, né? E aí você vai para o fase 3, que aí você injeta algumas milhares de pessoas para garantir segurança e é quando você pode fazer teste de eficácia também, para saber se a vacina realmente protege contra a infecção. Então todas as vacinas licenciadas passam por essas fases, inclusive as vacinas que foram licenciadas de forma bem rápida pelo FDA, né, que foram as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna, e a da AstraZeneca, que foi licenciada, né, foi desenvolvida pela Inglaterra. Todas elas, apesar do tempo recorde de desenvolvimento, passaram por essas fases de forma bastante rigorosa. E isso é padrão para qualquer lugar do mundo? Todos, tipo, aqui no Brasil a Anvisa pede essas fases. Lá na Inglaterra também, o órgão regulador de lá também pede isso. Lá na China, é padrão isso? É universal? Bom, eu não posso falar para todos os países, né? Porque tem alguns países que eu acredito que nem tenha órgãos regulatórios, como é o caso do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da China, né? Alguns países vão ter seus órgãos regulatórios menos criteriosos, né? Mas é assim em países sérios. Uhum. Tá? E aí quando vem uma vacina estrangeira aqui pro Brasil, ela passa novamente pela Anvisa para ver toda essa documentação para ir falar que tá aprovado. A Anvisa olha toda essa documentação e a Anvisa só libera a vacina no Brasil se a vacina cumpriu todas as etapas de desenvolvimento de forma adequada. Porque e aí é o seguinte, a gente viu aí, né, o pessoal tentando trazer a vacina Sputnik para o Brasil e que não conseguiu chegar, que é a vacina que a Rússia inventou para a Covid, e ela não chegou aqui porque o desenvolvedor, né, o fabricante, não enviou a documentação necessária para a Anvisa ter segurança de falar essa vacina é segura. Então, se não enviar, a Anvisa não vai. E assim, e nós estamos desenvolvendo uma vacina que a gente tem que submeter à aprovação da Anvisa todas as etapas. E eu posso garantir para vocês, a Anvisa tem sido parceira, mas ela não tem sido leniente, entendeu? Ela tem sido extremamente rigorosa, né? E todas as etapas que a gente passa, a Anvisa ela é muito exigente, tão exigente que às vezes ela pede uns negócios que eu viro para os meus colaboradores dos Estados Unidos e falo assim, me ajuda aqui. Aí eles falam assim, olha, o FDA não pede isso da gente nessa fase. Então assim, é bom porque a gente tá aprendendo muito, né? Uhum. E a gente tem certeza que a Anvisa tá tendo o rigor necessário mesmo para garantir a segurança da população brasileira. Então, que aí você falou, né? Houve um questionamento, né, nessa questão da pandemia, de muita gente questionar essa rapidez, né, desse desenvolvimento de algumas vacinas, né? E se questionou a eficácia, se questionou a seriedade, né? Assim,
de algumas vacinas, e é legal você estar falando isso porque você não só faz parte desse processo, mas acredito que teve contato com várias outras, igual você falou, né? Igual com outros desenvolvedores, né? De fora e etc e tal. Então, assim, não é bagunça, então, a parada. Não, é isso mesmo. não. Assim, porque, assim, tem essa questão da indústria farmacêutica e bababá, tem todas essas questões, né? Que entram, assim... E aí entram algumas teorias da conspiração no meio e tal. E aí, o que é o que nesse meio, nessa bagunça toda? Não, o pessoal ficou muito assustado com a vacina de RNA, né? E falando, estamos sendo alvos de experimentos e tal. Né? Gente, a vacina de RNA já tem mais de 20 anos de estudo, entendeu? Ela vem sendo muito estudada para tratamento e terapia de câncer, né? Só que pela dificuldade que se para desenvolver medicamento para câncer, mostrar eficácia, pelo fato de ser uma tecnologia muito nova, né, em termos assim de uso público, né, já houveram ensaios clínicos com vacinas de RNA muito antes da Covid, né, o pessoal já sabia da segurança da vacina, já sabia dos efeitos colaterais esperados, e aí então quando, né, surgiu a pandemia, a vacina de RNA, essa plataforma vacinal, ela é muito plástica. Você faz o que você quiser em curtíssimo espaço de tempo, né? Então, o pessoal da BioNTech, né, que era quem estava desenvolvendo o negócio para câncer, falou, vamos fazer a vacina para Covid usando a plataforma que a gente conhece. E aí eles, então, tiveram essa ideia, fizeram, né? A Pfizer entrou e, assim, a Pfizer é uma indústria farmacêutica bilionária, entendeu? E ciência anda rápido quando tem dinheiro, né? Então, ela jogou muito dinheiro ali em cima, né? Porque o negócio estava espalhando e já estava virando uma pandemia e falou, vamos investir pesado. E a Pfizer, por ser uma indústria farmacêutica grande, ela faz ensaios clínicos no mundo inteiro, né? Tem vários centros de pesquisa clínica que já trabalham com ela e quando, né, começaram os lockdowns, parou tudo. Então o que a Pfizer fez? Todo mundo que trabalha comigo vai testar essa vacina agora, quem topa? Todos os centros. Então, assim, eles recrutaram super rápido, né? Recrutamento que a gente leva, às vezes, 2 anos para fazer, eles fizeram em poucas semanas. Porque estavam todos os centros trabalhando só naquilo, porque era a única coisa que tinha para trabalhar também, né? E tinha abundância de recursos. E abundância de casos. Então, assim, como estava tendo muitos casos de Covid na população, os testes de eficácia foram muito rápidos, porque às vezes você tem que ter ali 200 casos de uma doença para fazer um teste de eficácia. Você pega um grupo vacinado e um grupo não vacinado. Às vezes com 200 casos você já consegue calcular a eficácia, às vezes até menos. Você consegue calcular a eficácia, entendeu? Se a vacina realmente for bem protetora, né? Para você ter uma ideia, eu participo do ensaio clínico da vacina para dengue, né? A gente está acompanhando os pacientes há 5 anos. A gente ainda não tem 200 casos. Entendeu? Entendi. Só que, como estava tendo muitos casos de Covid, os 200 casos apareceram assim em poucas semanas. E aí você já distinguia o grupo vacinado do não vacinado. Foi claro. Por isso que foi tão rápido, né? Foi uma coalizão de situações que permitiu esse desenvolvimento super rápido dessas vacinas. Mas nenhum das etapas foram queimadas. Todas as etapas foram muito bem estabelecidas. As coortes, né, de fase 3, né, tinham 30 mil participantes, 15 mil participantes, 20 mil participantes. Teve coorte de 50 mil participantes, né, em vários países, entendeu? Então, assim, foi um rigor até muito além de outras vacinas que a gente utiliza aí e falar, essa aí foi desenvolvida direitinho. Não, foi rápido porque foi
uma colisão de situações. As próprias agências regulatórias, que às vezes fala assim, leva 3 meses para dar um parecer, estava dando parecer em 1 semana, né? Mas não é porque estava simplesmente passando por cima dos documentos. É porque ela mobilizou o time e falou assim, isso aqui é prioridade, larga tudo que você está fazendo. E os caras iam lá e pá, na documentação. Então, não houve negligência, tá, por parte dos desenvolvedores das vacinas que a gente tem. Nem das vacinas de RNA, nem da vacina da AstraZeneca, nem da Coronavac, né? Foi uma equipe muito séria que fez isso, seguindo toda a regulamentação, todas as boas práticas que todas as vacinas têm que fazer. E aí, assim, um outro assunto que eu queria entrar é essas vacinas que estão sendo desenvolvidas contra crack e contra cocaína, né? Primeiro, o que elas são, né? Isso é para quem tomar? É para aplicar em crianças para elas não correrem risco de se viciarem no crack quando ficarem adultas? Não. Ou é para um viciado tomar e aquilo vai... O que é a expectativa dessas vacinas fazerem? Essa é uma vacina que está sendo desenvolvida pelo professor Frederico Garcia, da Faculdade de Medicina, da UFMG, né? Eu fiquei conhecendo o Frederico porque nós dois estávamos concorrendo ao Prêmio Euro de Inovação Tecnológica em Saúde e nós dois éramos os representantes da UFMG nesse prêmio, né? E aí a gente se encontrou, gravamos alguns vídeos juntos e tal, né? Uma pessoa sensacional. E a ideia dele a Calyx Coca é um farmoquímico, né? Não é uma vacina tradicional. Inclusive a gente ainda precisa entender exatamente como essa vacina induz anticorpos, mas ela induz, né? E a ideia do Frederico não é que essa vacina seja preventiva. Ela não é preventiva. O que ela faz é induzir anticorpos contra a cocaína, e o que ele já observou na clínica, né? Então essa ideia dessa vacina emerge de uma observação da clínica, é que existem pessoas que são mais tolerantes à cocaína e outras não, né? Algumas morrem de overdose muito fácil, enquanto outros tomam quantidades enormes de cocaína e estão de boa. E aí o que ele observou é que as pessoas que são mais resistentes têm anticorpos contra a cocaína, né? E aí veio a ideia então de fazer essa vacina. Essa vacina seria um adjuvante para quem quer buscar tratamento. Ela não vai curar o vício, ela não vai prevenir o vício, né? Mas ela, para quem quer sair do vício, ela é uma ajuda para que, no caso de recaída, a pessoa não sinta o barato da cocaína. Entendi. Então, o que ela faz, ela induz anticorpos contra a cocaína. Quando a cocaína se liga, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, né, a barreira que tem entre o cérebro e o sangue. Então, ela não chega no cérebro e não dá o barato. Entendeu? Então, isso para quem, às vezes, está tentando sair do vício e tem aquelas recaídas, né, isso pode salvar o cara, porque ele vai utilizar a cocaína e vai falar, realmente não está mais fazendo o efeito que eu queria. Caramba, que loucura, né? Que legal. Mas aí será que ele não ficaria pensando assim, pô, vou tomar mais pra ver se faz o efeito? Ele pode tomar mais, entendeu? Então, ele pode às vezes tomar tanto que uma hora ele tem uma overdose. Ele acaba suplantando a quantidade de anticorpos que ele tem e vai experimentar o barato, né? Uhum. Só que por isso que a vacina não é para ser dada em quem não quer ser tratado. É quem quer ser tratado. Porque o cara que quer ser tratado, né, ele vai... assim, a prática diz... contra aquilo, né? Ele tem recaídas, né? Chega uma hora que ele fala, cara, eu não aguento, vou dar... Entendeu? E aí a vacina vai ajudar ele a desistir daquilo, né? Vai protegê-lo contra uma overdose e vai ajudar ele a desistir daquilo e falar, realmente isso não é mais pra mim. E você usou o termo anticorpos, né? Mas isso. Tipo assim, em que sentido? Assim, a cocaína, no sentido que a cocaína ela é vista como um vírus, digamos assim? Como uma coisa que vai chegar lá e a gente quer impedir. Isso, essa conexão. Seria mais... eu acho que bem no início eu falei dos antígenos, que é a parte do vírus.
a cocaína seria um antígeno. Né? Tá. Entendeu? Uma molécula que você faz anticorpos. Porque tem gente que faz anticorpos contra a molécula. Tem gente que é alérgico, por exemplo, a antibiótico, a anti-inflamatório, né? E aí, isso é uma molécula. Você pode fazer anticorpos contra essas moléculas. Aliás, as proteínas tudo é molécula. Para a molécula não chegar no cérebro, no caso, da cocaína. Tá. Mas assim, nesse princípio poderia ser desenvolvido alguma coisa, tipo pro alcoolismo, por exemplo? Teria como encontrar alguma forma de... A pessoa tomar uma vacina contra... Se fez para cocaína, né? Faz para os outros. Olha, para álcool eu acho muito difícil. Diferente. O álcool é uma molécula muito pequena. E o nosso corpo produz, né, moléculas parecidas, entendeu? Então, você não... O nosso sistema imunológico, ele tem a tendência de evitar algo que seja semelhante a ele, né? Semelhante ao corpo, ao próprio, que a gente diz, né? Você tem que ser tolerante a si próprio, senão você tem uma doença autoimune que pode te matar, né? Então, você normalmente não faz anticorpos contra aquilo que se parece com você mesmo. E o álcool, né, a estrutura molecular do álcool é muito parecida com vários subprodutos metabólicos que nós temos. Então eu acho muito pouco provável que uma vacina para álcool seja um dia possível, sabe? E além disso, é uma molécula muito pequena, muito fundamental. Já a cocaína é uma molécula mais complexa, então é possível. Entendi. É difícil, mas é possível, tanto que a Calyx Coca conseguiu, né? Fazer um anticorpo contra ela. Aí tem a do crack também. É porque o crack é uma subforma da cocaína, né? Que aí seria a mesma vacina? Seria a mesma vacina. Uma coisa. E é uma pesquisa inédita no mundo, assim, ou tem mais alguém fazendo? Já houveram outras tentativas de fazer uma vacina para cocaína. Nos Estados Unidos já chegou-se a fazer teste clínico, só que a estrutura que eles utilizaram nessas vacinas fora é diferente da Calyx Coca. Então, pode ser que a Calyx Coca dê mais certo que as outras, né? Os projetos, eu não sei por que os projetos no exterior não avançaram, mas eu sei que a estrutura da vacina era diferente. Entendi. E em que pé está a pesquisa da Calyx Coca? Ainda está na fase pré-clínica. Está na fase em animais ainda. Muito legal, porque Sim. Eu fico pensando assim, é um problema social, né? Que, Sim. assim, essa questão da ciência, ela está relacionada às doenças diretamente, mas aí quando você pensa em uma questão como a droga, né? Eu fico pensando em questões tipo a Cracolândia, por exemplo, sabe? Que são questões crônicas mesmo, né? Que ninguém nunca conseguiu resolver, assim. E é claro que tem essa questão da pessoa precisar buscar ajuda, mas eu acredito que tem muitas pessoas que entrariam nesse processo, né? E que trariam que traria um pouco mais de alívio para elas, talvez. Sei lá. Eu gravei um vídeo para promover, né, a Spintec, a Calyx Coca pro Prêmio Euro, junto com o professor já Frederico. Fala desse prêmio aí também, por favor. E, rapaz, eu disparei a receber ligação de gente interessada na Calyx Coca. Exatamente por causa do apelo social, né? E, inclusive, representante da OCDA me ligando, falou, olha, a gente quer investir na Calyx Coca. Eu falei, não, vou passar o endereço, vou passar o contato do professor Frederico, você pode lidar com ele, né? Mas esse é um prêmio de inovação da Eurofarma, né, que premia iniciativas, né, em 4 categorias diferentes. Agora eu esqueci quais categorias certinho, mas que premia inovação na área de saúde, né, e é para a América Latina inteiro. Então, são 12 premiados com 50 mil euros e um vencedor que recebe 500 mil euros. Então, foram mais de 700 projetos na América Latina inteira inscritos. Uma comissão de especialistas selecionou 60 desses mais de 700. E desses 60, 12 foram premiados com 50 mil euros, né? E aí já foi na base do voto
do voto médico. Então foram outros médicos que poderiam votar no... E aí médicos do mundo inteiro... Médicos da América Latina inteira. Da América Latina. Certo. E aí a UFMG tinha 2 projetos representando, e esses 2 projetos foram finalistas, então dos 12. Dos 12, teve 2 da UFMG. 2 da UFMG. Que é o Spintec e a Calix Coca. E agora, né, já terminou a fase de votação do grande vencedor do prêmio de 500 mil euros, e a Euro está marcando uma cerimônia para fazer a entrega dos prêmios e anunciar o grande vencedor. E você não sabe ainda. A gente não sabe, não sei. Expectativa. Não, estamos na expectativa. Porque eu lembro que sua esposa, né, a Esther, me enviou e tal, o vídeo. Eu até passei pro pessoal da Médicos de Cristo, né? Pra eles divulgarem lá, que a gente já gravou com o Raniel Heller, que é o diretor, acho que a nível América Latina, né? Da Médicos de Cristo. Agora, não lembro, mas assim, que ele era a nível Brasil, e depois agora ele tava, eu acho que não sei se é América do Sul ou se é América Latina. E aí a gente passou pra ele, manda aí pros médicos, que só no Brasil são mais de 1.000 filiados, né, de médicos cristãos, né? Pô, mas que legal. Vamos torcer aí pra que tenham ganhado. Né? E aí, a gente falou aqui um pouco antes, né, sobre a relação da igreja, né, com essa questão da ciência, né? Qual que você acha que é a importância? Como é que você que está há tantos anos aí na academia, né, na pesquisa, desde o início já, qual que você acha que é a importância da igreja ver com olhos saudáveis, né? Qual é o olhar que a igreja tem que ter assim para a academia? Qual que é o olhar que ela não tem que ter? Qual que é a relação que ela tem que ter com isso? Pois é, né? Eu fico muito triste às vezes de ver que a ciência tem berço cristão, né? Esses dias eu falei na minha igreja sobre o desenvolvimento do método científico, né? Por René Descartes. Descartes ele manteve princípios cristãos no desenvolvimento do método científico, né? E a gente vê os grandes pais ali da ciência antiga, né? Newton, outros cientistas, todos, com a maioria cristão, né? E chegou em algum momento que a igreja saiu da ciência, e a ciência ficou à mercê de filosofias não cristãs, né? E ciência, ela é filosofia, né? O método científico é uma ferramenta filosófica, né? E a gente abandonou e fomos mexer só com teologia e não ficou, né? Ficaram poucos cientistas cristãos. Então, e hoje a gente às vezes vê, né, pessoal na igreja já com preconceitos, assim, não quer nem ouvir, né? Às vezes surge uma conversa de evolução, não, isso aí, né? Cara, olha as evidências, olha, né, estuda na Bíblia direitinho, porque se você acha que tem alguma incompatibilidade, né, eu posso garantir que não há incompatibilidade entre a Bíblia e o que a ciência faz e o que ela investiga, porque eu acredito que a Bíblia contém a verdade, né? Ela é a verdade que Deus nos deu, né? E a ciência é uma ferramenta para achar a verdade objetiva, né? Então, a gente não pode ter coisas diferentes, né? E muitas vezes as polêmicas que eu vejo são má interpretações de uma coisa ou de outra, né? É claro que eu vou ser muito limitado para, dependendo da área da ciência, de falar alguma coisa, né? Porque não é minha área. Minha área é imuno, então assim, não tem muita polêmica na Bíblia com a imuno. Que é o remédio. Mas tem a vacina, né? Que o povo, às vezes, né? Mas, assim, eu acho que o pessoal se fechou muito,
entendeu? De discutir determinados aspectos científicos e assusta o pessoal, né? Quando eu era adolescente, que eu comecei a mexer com ciência, eu tive essa dúvida. Cara, será que eu vou perder minha fé fazendo isso aqui? Né? E eu já tive várias conversas com Deus sobre o assunto, né? Mas não, à medida que eu fui amadurecendo, assim, cara, não, realmente, quando a gente tem uma experiência firme com Deus, esse negócio, você não precisa ter medo de nada. Você simplesmente vai lá e olha as evidências, estuda o negócio direito, entendeu? Pega boas fontes, bons livros, pega os papers originais, olha onde estão as falhas, porque a ciência tem falhas, né? Então, e aí você tira suas conclusões, mas hoje eu fico muito confortável, né, em ser cristão e cientista. Acho que só me ajuda. Minha fé me dá a base espiritual que eu tenho, que eu preciso para poder embarcar, às vezes, na investigação de algo totalmente desconhecido, né? Porque quando você vai estudar um negócio que você não conhece, né, vai embarcar numa jornada que você não sabe onde vai dar. Se você não tem algo para se firmar, aquilo ali pode realmente te trazer umas consequências ruins, né? Mas se você tem um pé seguro em algum lugar, você pode experimentar outros, né? Com o cuidado que esse pé, onde está firme, você não pode soltar ele de jeito nenhum, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, né? Eu tenho muitos amigos cientistas ateus, né? Não escondo minha fé deles. Eles sabem que eu sou cristão e me respeitam. Eu tenho amigos, inclusive, que gostam de discutir o assunto, gostam de me dar as alfinetadas e receber as alfinetadas de volta, entendeu? Sim. Uhum. E lá vem um crente lá. Ele é crente, você vê que ele é não, crente. Agora, a coisa que eu acho mais sensacional, né? Às vezes eu tô conversando com algum colega que não sabe que eu sou crente, né? E aí, dependendo da conversa, vai e vem e fala assim, não, mas o problema é a religião. Eu falei assim, me explica esse negócio direito. Aí o cara começa a explicar, eu começo a retrucar, né? Aí ele, não, de repente, né? Aí lá pela frente eu falo, não, eu sou crente. Ele, mas você é um crente diferente. Eu falei, não, sou igual a todos. Te apresento tanto lá na igreja. Não tem jeito, né? Mas eu quero fazer a pergunta aqui, a pergunta de ouro, a pergunta do século, que é: a vacina é a marca da besta? Ou ela não é a marca... Não, tem que fazer essa pergunta. Pois eu tive que responder essa pergunta na pandemia. Pois entendeu? Né? Ou só quem é besta que não toma vacina. Tá mais por aí, só quem é besta que não toma vacina. Uma resposta. Né? Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A vacina, para começar, não deixa uma marca visível na testa nem na mão, né? Ela pode deixar às vezes no braço, mas a maioria das vacinas que a gente usa hoje nem marca no braço, mais deixa. A BCG que deixava, né? A BCG deixava, então, realmente não tem absolutamente nada a ver, né? Teologicamente não tem a menor cabimento essa dúvida, né? Cientificamente é óbvio que ela não é, entendeu? Falo como cristão porque para um não cristão não faria nem menor cabimento. A pergunta, né? E na realidade a vacina é um presente que Deus nos deu para proteger as nossas vidas, para proteger a vida das nossas crianças. A Organização Mundial de Saúde, eles calculam o impacto que as políticas de saúde têm na vida das populações para saber se você continua investindo naquilo ali ou não, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela conclui que as vacinas têm um impacto tão grande na saúde das populações que só perde para o acesso à água potável. A água potável é um negócio essencial para a vida, né? Então salva muitas vidas você ter acesso à água potável. Em segundo lugar, é vacina. Então a vacina é o que
a segunda coisa que mais salva vida, mais tem salvado vidas na história da humanidade, tá? E ela salva vidas porque ela protege contra infecção, ela aumenta a produtividade das pessoas, né? Porque as pessoas adoecem menos, podem trabalhar mais, podem estudar melhor. Então, assim, o impacto que ela tem na vida das pessoas é enorme e é fundamental hoje para a nossa sociedade. A gente tem visto um crescimento aí do movimento anti-vacinas. No Brasil não tinha antes da pandemia, mas na pandemia teve uma polêmica que não foi muito saudável, né, para a sociedade e acabou aparecendo um grupo aí anti-vacina, né? O problema do pessoal de anti-vacina, né, e o principal argumento deles é o seguinte: as vacinas fazem mal. De fato, né, as vacinas, se você tá bem e toma vacina, você vai passar mal, né? Você vai ficar com a dor de cabeça, pode ter uma febre, fica cansado, né? A criança chora, então aí você fala: nossa, coitado, meu filho tomou a vacina, passou mal demais, sei que, né? Mas isso aí é porque elas não veem o resultado das doenças que as vacinas previnem mais, né? Então hoje elas pararam de ver, né, o que a coqueluche fazia, o que o sarampo fazia, perderam medo. E aí falando, a gente não precisa mais de vacina, né? Se você parar de vacinar, essas doenças vão voltar, né? E vão voltar com a potência avassaladora que elas têm. Na história das vacinas, né, as vacinas hoje elas são muito diferentes das vacinas desenvolvidas lá na década de 40, 60, 70. Né? Você tem um rigor muito grande para a produção, um controle de qualidade muito grande nas vacinas feitas hoje. Quando as vacinas estavam sendo desenvolvidas, né, as primeiras vacinas sendo testadas, o pessoal produzia vacina na bancada do laboratório ali de qualquer jeito, né? Não tinha um regulamento rigoroso como nós temos hoje. Os pais faziam fila para que as crianças pudessem ser parte de um teste de vacina, porque era a única chance que eles iam ter de proteger essas crianças contra as infecções que ia causar paralisia infantil, por exemplo. Entendeu? Então eles faziam fila na porta do laboratório falando assim: eu quero ser vacinado. A vacina de raiva foi inventada pelo Pasteur. O Pasteur, assim, o pessoal já sabia que ele estava inventando uma vacina. E aí uma criança foi mordida por um cão raivoso lá em Paris. Eles correram com a criança para o laboratório do Pasteur e falaram assim: vacina meu filho. Ele falou: não, a vacina não está pronta, a gente ainda não tem teste suficiente para garantir a segurança. Vacina, porque ele vai morrer. E a única chance que tem dele viver é ele tomar sua vacina experimental, né? E aí ele injetou, né, a vacina na criança, ele cedeu à pressão e a criança foi salva, né? Então, assim, hoje as pessoas perderam, né, o medo que a doença causa, mas as doenças estão aí e elas estão controladas por causa da vacina. Há poucos anos atrás, a gente teve um surto de febre amarela aqui em Minas, né? Mas várias pessoas morreram por causa disso, né? E o surto foi especialmente pessoas que não estavam vacinadas, entendeu? Então, assim, salva vidas, faz diferença, né? Melhora a saúde da população. Isso é inegável. E é muito triste, assim, pensar que pessoas pegam os números isolados, né, e fazem essa propaganda de vacina. Eu vi uma linha, um fio esses dias no Twitter, que era no X, né, agora, né? O X, que era uma pessoa mostrando como que foram divulgados dados relacionados a infarto de jovens que tomaram a vacina, né? Alguma das vacinas contra o Covid. Mas aí ele mostrou, né, que tipo assim, as pessoas divulgaram um pedaço do gráfico, mas que o gráfico, assim, completo, né, ele tinha essas variações normalmente mesmo, assim, e, enfim, e é lógico, né, tinham vários outros dados ali envolvidos naquele aumento, que era um aumento pontual, que era relacionado a várias outras coisas, assim. Então, assim, de uma desonestidade muito grande e de uma irresponsabilidade, né, porque
é um processo em cadeia, né, que causa várias outras coisas. Então, assim, essa pessoa não se vacina e ela contamina a outra, e é um surto aí. Isso é verdade. Ela é o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Se as pessoas começam a não se vacinar, a doença tem um caminho que segue, né? Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, né, onde tem um movimento de anti-vacina mais forte e as pessoas não levam os filhos para vacinar, aquela coisa toda, eles tiveram um surto de sarampo. Uma pessoa que não era vacinada pegou sarampo e foi para um parque da Disney. Aí foram 1.900 pessoas infectadas nesse parque nesse dia, entendeu? Eles traçaram o surto depois, né? Todo mundo tava lá, naquele lugar. Então, assim, e pegou, né? Essa infecção achou um caminho dentro de pessoas que não tinham sido vacinadas, que estavam aglomeradas no parque, né? Então, é a consequência que você tem. Então, quem anti-vacina é vacilão. Pronto, falei. Pronto. É isso. Vamos fofoca reversa? Vamos fofoca reversa. A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reversa, que é fale bem das coisas, fale bem das pessoas, indique materiais aí, o livro, página de alguém que você acha interessante, canal no YouTube e por aí vai. Então fica à vontade. E, cara, aí vocês me pegaram, porque assim, eu gosto de ler coisas que o público não vai gostar de ler. É muita técnica. Fala uns nomes brabos aí, tipo assim, pra galera saber que existe. Quem sabe não tem uns médicos ouvindo aí. Não, assim, na minha área a gente se informa muito pela fonte primária, né, que é o paper da pessoa. Então o manuscrito, o trabalho que ela publicou, aí a gente lê, né, na Nature, na Science, na Cell, Nature Immunology, Journal of Immunology, Immunology e por aí vai. Então é onde a gente busca a literatura. Quem quiser estudar imuno, eu recomendo o livro do Abbas, que é muito bom, é o livro que os meus alunos usam, ou do Paul, que é um livro realmente de referência sensacional. Qual o nome do autor e do livro aí, por favor? O Abbas, né, que é a Imunologia Celular e Molecular. O Abbas é o autor. Tá. E o Paul, William Paul, ele já morreu, então, mas tem gente que continua editando o livro dele. O Janeway é muito bom também. Mas de imuno, eu acho que o pessoal daqui não... Alguém, quem sabe. Agora, você tem alguns sites, algumas páginas de imuno no Instagram. Eu tenho uma que eu sigo de um amigo meu, mas eu não vou saber falar o nome agora. A gente deixa na descrição, você fala pra gente. Lembra que a gente bota aí. Eu entro muito pouco no Instagram e... Faz bem. Tem que ler paper, né? Tem que ler paper. Tem que ler artigo e tal. Eu entro, assim, diariamente, mas, assim, não gasto muito tempo, então... Sim. Eu vou indicar a ABC2, você conhece a ABC2? Sim, conheço a ABC2. Sim. A Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Que vai abarcar em várias áreas, né? Não, porque... Você tem aí alguns autores que trabalham essa área de fé e ciência, né? Gosto muito do John Lennox, do Norman Glaser. O Alistair McGrath fala também. Muito bom, tem alguns livros dele, né? Então aí você já tem uma turma melhor. Vocês me pegaram de surpresa, eu tava pensando na imuno. Não, legal. Show de bola. Eu quero indicar eu não sei se é documentário, mas eu acho que é um documentário específico da ABC2, que é meio introdutório, assim, né, ao que eles fazem, aos conceitos e tal. Eles falam muito sobre essa questão da relação da verdade, né? Por que é interessante o cristão pensar na ciência não dessa forma preconceituosa e afastada, né? Mas pensar nela como uma verdade. É interessante que ele tem vários nomes, assim,
que são de linhas teológicas bem diferentes e tal, então é um vídeo interessante. Pra você ver, você tá trazendo um tema que, assim, a gente até falou aqui um pouco, né, e eu não sou da BC2, né, eu conheço muito en passant o trabalho deles, acho muito legal, né, utilizo o material que eu leio, né, eventualmente coisas que são fora da minha área, então e alguns desses escritores eu tenho lá em casa e gosto muito dos livros deles, me influenciaram bastante, né? Mas eu totalmente concordo, entendeu? Porque assim, a ferramenta científica do método científico, né, como eu falei, é uma ferramenta filosófica. Você pode aplicar num monte de coisa, né? E você pode aplicar no dia a dia da sua vida, você pode aplicar, inclusive, para estudo teológico também, né? Então, dá para utilizar num monte de coisa. E é uma ferramenta para investigar a verdade, para investigar modelos, né? E tentar achar coisas que façam sentido no nosso mundo. Uhum. Show. É isso, fechou? É isso, vamos terminar. Bora. Papo bom. Que aula, Valeu. hein? Aula Sim, mesmo, né? Às vezes quando a gente chama uns aqui, umas pessoas que é tipo assim, pra dar uma aula pra gente e dar desculpa de gravar o podcast. Mas... Pronto, fechou. Mas Elton, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Sei que você tá num Foi um prazer. período corrido aí também, então obrigado por ter aberto esse espaço na agenda. Esse negócio da gente tá começando esse ensaio 2, essa fase 2 do ensaio tá bem corrido. Sim, mas obrigado. Em breve meu bracinho vai estar preparado para receber a vacina. Joga aqui. Entra no site do CT Vacinas, coloca CT Vacinas no Google, vai aparecer lá o CT Vacinas da UFMG, você entra no site e tem lá orientação de como se cadastrar. Legal. Fica a dica aí também, né, no Foco Reverso, que é ser um dos voluntários. Voluntários, eu ia usar outro termo, não muito popular. Estamos precisando de voluntários aí para vacina. Verdade. Sim. Show de bola. É isso? Fechou? Mais algum recado aí que você quer dar pra galera? Vacine-se. Vacine-se. Pô, depois disso tudo, vacine-se. Depois desse podcast por todo, favor. Vacine-se. Agora você tem todas as razões, né? Participe do desenvolvimento de vacina como participante de pesquisa, né? E apoie a ciência, apoie a discussão de ciência na sua igreja. Isso é importante, a gente não pode se alienar, né? O cristão, ficou falando que o cristão tem que falar de política, tem que falar de ciência também. Sim, né? Isso aí, verdade. Pronto. Verdade. Exatamente. É isso aí, galera. Então, se você quer apoiar todo esse papo, toda essa causa, o cristão e a política, o cristão e a ciência, o cristão e arte, apoia o Vitral, pô. Olha só os papos que a gente traz aqui, né? Exatamente. Peguei o gancho, desculpa. Mas é isso, gente. Valeu demais. Tamo juntos. Se você vier até aqui, eu dou um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, ó. Tchau, galera. Valeu, galera. Semana que vem. É nóis.